Respondendo aos assinantes, Adriano Melo Avassalador. Olá, Cláudio, muito bom seus vídeos, acompanho sempre que posso. Seria pedir demais para você dar mais uma clareada naquele assunto sobre o ruído rosa? Tipo, se daria para usar com relação a mix de voz, ou guitarra, ou até uma batera? Abraço. Ok, Adriano. Bom, vou dar só uma pincelada em relação ao ruído rosa, na parte teórica, ok? O ruído rosa é um sinal ou um processo onde o espectro de frequências com a densidade espectral de potência é inversamente proporcional à frequência do sinal. O termo originou-se pelas características desse ruído serem intermediárias entre o ruído branco e o ruído vermelho, mais conhecido como ruído browniano. Então o ruído rosa é uma mistura do ruído branco com o ruído vermelho. E se você misturar as cores branco e vermelho, dá o rosa. Tá? Então isso é muito evidente, né? Mas só para lembrar. Descrição. O ruído rosa caracteriza-se por manter a potência, energia, igual entre todas as oitavas sonoras e também em qualquer outra escala logarítmica. Em termos de uma banda de frequência constante, o ruído rosa decai numa razão de 3 dB por oitava. Em altas frequências, o ruído rosa nunca se torna dominante, tal qual o ruído branco, que possui energia constante em função da frequência. O ruído branco é rico na programação de altas frequências. Aplicações. Equalizadores gráficos também dividem os sinais em bandas logarítmicas de frequências e sinalizam a potência em oitavas. Engenheiros de áudio utilizam o ruído rosa para calibrar os sistemas de áudio ponderando a acústica do ambiente a fim de obter uma resposta plana do conjunto sonoro. Do ponto de vista teórico, a produção de um verdadeiro sinal de ruído rosa é impossível, pois a energia desse sinal seria infinita, assim como para o ruído branco. Esses sinais são aproximados dentro da banda de frequências desejadas. Espectro de frequência. Espectro de frequência é a análise de uma determinada variável no domínio da frequência. O espectro pode ser visualizado através de um gráfico da variável pela frequência. A frequência é uma grandeza física ondulatória que indica o número de ocorrências de um evento, ciclos, voltas, oscilações, etc., em um determinado intervalo de tempo. Alternativamente, podemos medir o tempo decorrido para uma oscilação. Esse tempo, em particular, recebe o nome de período. Desse modo, a frequência é o inverso do período. Por exemplo, se o coração de um bebê recém-nascido bate em uma frequência de 120 vezes por minuto, o seu período, intervalo entre os batimentos, é metade de um segundo. Características do ruído rosa. Tanto o ruído rosa como o ruído branco contêm todas as frequências que são audíveis para os seres humanos, 20 Hz a 20.000 Hz. Mas a maneira como a sua potência do sinal é distribuída entre as frequências é diferente. O ruído branco tem igual poder em Hz em todas as frequências, enquanto o poder em Hz do ruído rosa diminui à medida que a frequência aumenta. As frequências mais baixas no ruído rosa são mais altas e têm mais poder do que as frequências mais altas. No entanto, percebe-se o som do ruído rosa como sempre o mesmo, inalterável, porque ele tem como um todo potência igual. O ruído rosa é frequentemente usado para testar e igualar alto-falantes em salas e auditórios. Bom, gente, eu estou disponibilizando para vocês lá no blog do LHS, novamente porque eu já tinha disponibilizado esse testezinho alguns anos atrás, aí, quando eu fiz o vídeo falando sobre o ruído rosa. Então eu estou disponibilizando ele novamente numa postagem em separado lá no blog do LHS. Esse testezinho é um teste para você gerar o arquivozinho Wave, né? Então você vem aqui, por exemplo, a duração, eu coloco geralmente 5 segundos, atenuações em decibéis, eu coloco aqui menos 6 dB, eu coloco o sample rate em 48 kHz e 24 bits, que é a resolução que eu utilizo normalmente nas minhas produções. Ok? Então aqui eu clico no Pink Nose e ele cria no meu ambiente de trabalho o arquivo de áudio, né, com o ruído rosa. E vou abrir esse arquivo no Cubase com uma música que eu tenho gravada. Vamos lá. Bom, aqui pelo Cubase eu tenho uma música tocando aqui. Eu vou usar o ruído aqui para mostrar para vocês como é que eu faço, porque depois dessa teoria toda do ruído, explicando para que ele serve, normalmente para calibrar alto-falante de carro, para calibrar
equipamento, PAs montados para shows, quer dizer, você pode usar o ruído para uma série de fatores, entendeu? Mas dentro da workstation, para que você tenha uma noção, eu nunca vi ninguém fazendo. Comecei a fazer isso aqui em 2012, na produção do álbum da banda Raízes Aéreas, a banda que eu toco, Amor Mais Pesado Que o Ar. Eu comecei a trabalhar dessa forma. Foi mais ou menos uma ideia que eu tive, e essas maluquices que eu invento eu acabo utilizando quando dá certo. Então aqui, tem uma música aqui dentro do Cubase. Vamos abrir aqui uma pista de áudio estéreo, vou dar um nome de Ruído Rosa. Então tá aqui. Vou importar o ruído para cá, que eu já criei lá no meu desktop, né? Importar arquivo de áudio. Aí você traz... Cadê o ruído? Tá aqui. Aí você traz, tá vendo aqui o ruído? Você traz para dentro da workstation e coloca ele para servir de comparação. Tá aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho mais para cá essa faixa. Com a letra P a gente faz um looping aqui. Então, ó, eu fiz um loop do ruído, ó. Espera aí, deixa eu colocar aqui dentro. Ok? E eu vou usar com essa faixa aqui de baixo. Com essa faixa de guitarra aqui, deixa eu só centralizá-la. Então vai ficar assim, ó. Vou abrir o mixer aqui. Então eu vou fazer o seguinte, está aqui a faixa de guitarra, aqui a trilha do Ruído Rosa, e eu vou habilitar um plugin que eu acho excelente da Vox Triangle, é o Curve EQ. Esse plugin é maravilhoso, cara. Tenho usado muito ele ultimamente. Então coloquei um Curve EQ para a trilha do ruído aqui, e um outro aqui para a trilha da guitarra. Se eu colocar a guitarra para tocar, a guitarra é desse equalizador da direita aqui, tá, gente? Esse da direita é a guitarra, esse da esquerda é o ruído, tá? Então você pode verificar, aqui o ruído é esse aqui, ó. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ruído e colocar num volume mais ou menos na altura aqui da guitarra, ó. Só que eu vou fazer o seguinte, pelo freeform aqui, ó, eu vou dividir as frequências. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Eu vou fazer aqui a grosso modo para vocês entenderem qual é a forma que eu faço. Vamos pegar aqui até os 500 Hz, ó, e eu vou dividir os dois aqui, mais ou menos em 500 Hz aqui, eu tenho que colocar em freeform. Aqui, ó. Então o que acontece? A guitarra na frequência grave, médio grave, ó. O ruído na mesma banda de frequência. E você compara. Entendeu? Eu acho interessante você fazer esse trabalho, né? Porque isso daí é ouvido. Não tem nenhum equipamento, pelo menos eu não conheço, nunca ouvi falar. Já existem equipamentos que você utiliza para fazer a calibragem de alto-falantes e tal. Isso eu sei que já existe. Mas desse jeito aqui que eu estou fazendo dentro da workstation, para você calibrar a trilha que você gravou, seja de guitarra, seja de bateria, seja da trilha que for, eu não conheço, acho que não existe não. Então aqui é na base do ouvido. Você vai ouvir e vai verificar se o som da sua guitarra está dentro da sonoridade do ruído. É só isso, não tem nada demais. Então você vê aqui, ó, nessa banda de graves e médio graves, ó, se eu, por exemplo, pegar a guitarra aqui e dar um reset, ó, olha a diferença. Aí ela fica fora. Entendeu?
Mas se eu colocar novamente aqui no Freeform, ela volta a ter a sonoridade do ruído. Se a gente fizer diferente, se eu vir aqui, vamos resetar, vou fazer o contrário agora, dos 500 para cá, vou fazer mais ou menos um high pass aqui. Ó, vamos fazer aqui também, mais ou menos dos 500 aqui. Ó. Tá aí, então vamos ver a guitarra. Olha o ruído, parte aguda do ruído. Você localiza pela sua caixa, pelo seu monitor. Se o instrumento tiver muito mais agudo do que as frequências do ruído, é porque, veja bem, não é que esteja errado. Hoje em dia o que mais acontece são pessoas gravarem completamente sem essa referência. Não é, isso aqui não é uma regra. Tá? Mas já que existe o ruído rosa, eu passei a usá-lo como um diapasão. Foi dessa forma que eu falei no outro vídeo. Passei a usá-lo meio que como um diapasão. Ele é meio que um 1.0, sabe como é que é? Você pode usar uma timbragem mais aguda ou mais grave de acordo com o teu gosto. Mas isso não deixa de ser uma referência. Se você quiser usar certinho, exatamente no ruído rosa, eu indico até o álbum do Renato Rezende, que foi gravado aqui no LHS, em 2012, História de Amor. Pô, ele está extremamente regulado no ruído rosa. Só para vocês terem uma ideia. Então é uma referência, cara. Não tem, sabe, as pessoas têm a mania de achar que é regra. Não tem regra nenhuma, gente. É só mais uma referência. Isso aqui foi uma ideia que eu tive num dia, nas minhas maluquices aqui, estudando. E eu achei muito interessante. Então, ó, a guitarra com agudos e médio agudos. E o ruído, você faz uma comparação. E a música toda. Isso aí, gente, isso é ouvido, tá? Vai ser de acordo com o seu ouvido. No início eu lembro que quando eu comecei a fazer esse detalhe, eu passei um bom tempo treinando os meus ouvidos para essa coisa do ruído, porque no início você fica meio perdido. Entendeu? No início não adianta, que você vai ficar meio perdido, mas depois o teu ouvido vai se acostumando. Entendeu? Espero ter ajudado vocês aí. O esquema é esse, não tem nada demais. E é mais mesmo como um diapasão, o ruído rosa, mais uma referência que a gente pode usar aí. Valeu? Grande abraço, espero ter ajudado. Um abraço, fui.